Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Diálogos Online com o Cristiano Barbosa. Dessa vez agora tratando de um assunto relacionado com a figura do empresário individual, tá certo? Essa figura é bastante interessante porque se a gente for tentar localizar no Código Civil algum artigo específico sobre empresário individual, o que nós iremos encontrar é o artigo 980-A, que não é o empresário individual que estamos tratando nesse momento. O artigo 980-A fala da Eireli. Empresário individual somente a gente não acha de maneira específica no Código Civil. E aí você se pergunta, Cristiano, mas como é que existe essa figura jurídica então, sendo que não tem na codificação civil específica? A doutrina ele vai visualizar a existência do empresário individual quando a pessoa individualmente exerce elementos de empresa. Quais serão os elementos de empresa? Realização de comércio, prestação de serviços, fornecimento de produtos, etc. E aonde estaria indicado isso para a gente? Eu vou pegar aqui o artigo no qual como é que chama? A doutrina se pauta para mencionar essa figura de empresarialidade. O artigo 966 do Código Civil. Olha para você ver o que fala o artigo 966 do Código Civil, para que a gente possa visualizar o empresário individual a partir do mesmo. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Então, se alguém individualmente apresenta algum desses elementos de empresa, aí a gente vai visualizar que essa pessoa é um empresário. Contudo, como nós já mencionamos, o Código Civil não vem nenhum artigo em específico a respeito dele. E aí a doutrina vai trabalhar outros artigos para identificar essa figura do empresário individual. Por exemplo, o artigo 44 do Código Civil vai falar o seguinte: as pessoas jurídicas de direito privado, então CNPJ, são quais? Associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos, as empresas individuais de responsabilidade limitada. Observe, não foi falado do empresário individual somente. Esse empresário individual, a figura jurídica dele advém da chamada firma individual, que não era considerada pessoa jurídica de direito privado pela lei. Então, se ela não é considerada pessoa jurídica de direito privado, o que você visualiza? O patrimônio dessa pessoa vai ser dado em garantia às obrigações sociais contraídas por exercício dessa atividade empresarial do indivíduo. Então, a doutrina pauta-se nesse sentido para visualizar a existência do empresário individual e para mencionar que, uma vez sendo empresário individual, ele vai responder de maneira ilimitada pelas obrigações sociais contraídas. Cris, aonde mais eu posso visualizar ou enxergar essa questão do empresário individual de uma maneira mais específica, mais nítida? A doutrina faz referência ao regulamento de imposto de renda, onde ali a gente vai encontrar a figura do empresário individual de uma maneira mais clara, mais explícita para a gente. O regulamento de imposto de renda é o Decreto-Lei 9.580, tá? Nele, no artigo 162, fala assim: as empresas individuais são equiparadas às pessoas jurídicas. São empresas individuais, os empresários constituídos na forma do artigo 966. Então, a doutrina pega esse ponto também para mencionar a existência do empresário individual. O inciso 2 do parágrafo 1º fala assim: as pessoas físicas que, em nome individual, explorem atividade habitual e profissionalmente qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial com fim especulativo de lucro, por meio de venda a terceiros de bens ou serviços. Então, são empresas individuais. É o empresário individual. Então, o empresário individual, no Código Civil, a gente não vai achar um artigo em específico, não. Nós iremos achar um artigo específico que fala o que é o empresário individual, quem é o empresário individual, lá no Decreto-Lei 9.580 do Regulamento de Imposto de Renda, que fala quem são as empresas individuais, no artigo 162, parágrafo 1º, inciso 2. Tá? Aí a gente conseguiria visualizar essa figura do empresário individual. Já que no artigo 44 do Código Civil ele não é considerado pessoa jurídica,
É nesse ponto que a responsabilidade dele, segundo a doutrina, passa a envolver os bens pessoais do indivíduo que exerce empresa, ok? Deixe-me só verificar se eu encontro aqui mais algum indicativo de lei, porque a gente poderia complementar o nosso raciocínio relacionado com essa questão do empresário individual. Em relação a esse último ponto que a gente acabou de mencionar, nós poderíamos considerar o artigo 967, que vem 966, os elementos de empresarialidade, e o 967, que trata-se do registro de empresário. Então, para ser configurado como empresário, bastaria, segundo a doutrina, o registro dessa pessoa na junta comercial, no registro de empresas mercantis, para que configure, então, a figura do empresário. Contudo, ainda que seja registrado como empresário, os bens dessa pessoa, pela interpretação doutrinária do artigo 44 do Código Civil, do artigo 966 do Código Civil, do artigo 162 do Regulamento de Imposto de Renda, leva a entender que, de acordo com a doutrina, que o patrimônio dessa pessoa física vai responder ilimitadamente pelas dívidas e pelas obrigações sociais contraídas. Ok? Um abraço, até o próximo vídeo.